Nascido em Porto Alegre, Gustavo Verudski é formado em Medicina pela PUC Rio Grande do Sul. O médico oncologista ocupa o cargo de diretor-geral do LACOG, instituto sem fins lucrativos formado por oncologistas da América Latina que busca o desenvolvimento de pesquisas clínicas acadêmicas. Gustavo, nos conte sobre a proposta e os objetivos do LACOG. A LACOG é um grupo de pesquisa fundado em 2008, baseado aqui no Brasil, em Porto Alegre. E o objetivo principal é reunir investigadores da América Latina para gerar dados importantes na luta contra o câncer na região. É um grupo de pesquisa acadêmico, de pesquisa em câncer, é uma instituição sem fins lucrativos, com o objetivo básico de desenvolver estudos clínicos e epidemiológicos na região. O LACOG hoje tem 250 médicos participantes em 150 instituições na América Latina em 15 países. Qual o seu papel na instituição? Então, basicamente, o que eu faço dentro do escritório, eu faço a parte toda científica dos projetos, junto com os investigadores de várias instituições da América Latina, onde a gente desenvolve protocolos clínicos que são aplicados nos hospitais. E dentro dos hospitais, esses dados são coletados, acabam voltando para o nosso escritório, onde a gente acaba fazendo análise do banco de dados através do SAS. E a minha parte, depois da análise com estatístico, é fazer toda a questão de publicação dos artigos e também de apresentações de conferências que a gente acaba mandando os resultados dos estudos. O SAS possui um programa chamado Data for Good, que é o uso de dados em prol de causas humanitárias. E essa ajuda acontece na área da saúde, educação, relacionada a desastres naturais, entre outros. O LACOG vai ser o primeiro case de Data for Good do SAS no Brasil. Então, eu quero que você me explique um pouco como o SAS é utilizado dentro da instituição e quais resultados vocês já obtiveram com o uso de dados. Hoje a gente desenvolve todas as medicações e tratamentos em câncer baseados em estudos clínicos. Tá? O que o LACOG está fazendo e também o mundo inteiro está acabando gerando, e por isso que a gente usa o SAS, é gerando dados da vida real. Então a gente quer saber como os pacientes na realidade são tratados no Brasil ou na América Latina, né? Isso a gente gera informações de milhares de pacientes e acaba analisando nas nossas instituições todas as etapas que o paciente passa, desde o diagnóstico até o tratamento, até a sobrevida dele. Então, o objetivo com o SAS na nossa instituição é a geração de informação, né, com base científica para a gente poder identificar quais são as dificuldades e problemas de acesso ou de tratamento desses pacientes que hoje são tratados na América Latina, que é um continente, né, de países em desenvolvimento e onde a gente acaba usando muitas vezes como referência dados de países desenvolvidos para os nossos pacientes. Então, o que a gente quer aqui é gerar dados da nossa região, brasileiros e latino-americanos. Você pode citar alguns exemplos de projetos bem-sucedidos? Sim, a gente tem 2 projetos recentes que a gente usou o SAS, que são muito interessantes. A gente estudou mais de 600 pacientes com câncer de colo de útero no Brasil, que é uma doença bem prevalente no nosso país, e que a gente conseguiu demonstrar que pacientes de baixo nível social, com baixo nível educacional e também econômico, e além das pacientes não terem vontade de fazer o teste preventivo, né, mostraram que esses pacientes são vulneráveis à formação, né, a ter no diagnóstico de câncer de colo uterino no futuro. Então, esse é um dado científico muito importante porque as políticas de saúde podem ser focadas nesse tipo de população para acabar fazendo os testes preventivos que conseguem diagnosticar o câncer numa doença mais inicial. Uma outra informação que a gente conseguiu nesse estudo é que pacientes mais idosos, não brancos e também de nível socioeconômico baixo, acabam chegando nos hospitais com câncer de colo de útero em doença mais avançada. Então isso é muito ruim para o país, porque a gente acaba também tendo que fazer tratamentos mais caros para esses pacientes e muitos deles não conseguem, infelizmente, ficar curados. Então esse é um case bem interessante de câncer de colo de útero que foi bem recente, agora a gente acabou de mandar esses dados para o Congresso Americano de Oncologia, né, mas que vão ter impacto significativo no nosso país e muita discussão através dessas informações.
O outro case muito interessante é um estudo de câncer de mama, que a gente fez também no Brasil, que acabou de incluir 3.000 pacientes, onde a gente conseguiu, desde o diagnóstico até o tratamento, verificar como é que são as características dessas pacientes, né, com câncer de mama. A gente teve um estudo prévio a esse que a gente fez agora, com mais de 3.000 pacientes também, que demonstraram que as pacientes que usam um sistema único de saúde, que é o público, né, infelizmente se apresentam com doença mais avançada, acabam tendo que fazer uma cirurgia mais mutiladora da mama, né, e têm infelizmente um pior prognóstico, então uma sobrevida pior do que as pacientes atendidas nos planos privados. Então toda essa análise que a gente faz dos bancos de dados usando a ferramenta SAS é muito importante para gerar informação científica que acaba tendo depois um impacto social importante em patients advocacy, na público leigo, a gente faz entrevistas para jornais e também apresenta esses dados em conferências nacionais e internacionais. E qual o legado que o LACOG quer deixar para a humanidade? O LACOG tem o objetivo de gerar informação sobre o tratamento e o prognóstico das pacientes de câncer no Brasil e na América Latina. O legado que a gente gostaria de mostrar aqui é que hoje a medicina, apesar de não ser uma ciência exata, a qualidade do tratamento depende de números. Então a gente quer gerar informação para ver se os nossos pacientes no Brasil têm a mesma chance de viver igual os pacientes em países desenvolvidos. Agora vocês podem imaginar que o mundo, né, na China, na África, Europa, Estados Unidos, tem uma diversidade muito grande. Então o nosso objetivo é estudar como é que os nossos pacientes brasileiros ou latino-americanos estão sendo tratados e se eles estão tendo a mesma chance de ficar curados do câncer do que pacientes em países desenvolvidos. Então o legado, eu acho que é muito importante também, não é só do LACOG. Todos os pacientes que entram no nosso estudo, e são milhares de pacientes, são 8, 10 mil pacientes, eles assinam um termo de consentimento. No momento que esse paciente é convidado para participar do estudo e oferece por conta própria as suas informações da sua vida para a gente gerar esses resultados através de uma análise de banco de dados, por exemplo, usando o SAS, eu acho que o legado não é só do LACOG, eu acho que essas pessoas querem contribuir com a ciência e para os pacientes futuros, né, que venham a ter um melhor benefício dos tratamentos que a gente oferece hoje. Gustavo, obrigada pela sua participação. Muito obrigado pela oportunidade. E obrigada a vocês que nos assistiram. Até a próxima.